Bom, pessoal, este é o evento sobre o PIBID de História, no grande evento de celebração e comemoração dos 10 anos do ICHL. A proposta dessa conversa, né, desse bate-papo, dessa troca de ideias, é isso mesmo, né, ser um bate-papo, uma troca de ideias, e coordenado por um discente, né. Então, a ideia não é que seja coordenado pelos professores, eu vou estar aqui de stand-by e precisando de algumas informações sobre o PIBID de História na Unifal, na medida que as informações e a necessidade for aparecendo, eu entro e troco uma ideia, né? O PIBID de História, ele começou aqui em 2011 e agora também com o Residência, mas o Residência nós não temos nenhuma experiência ainda, né? Bom, então quem vai coordenar esse bate-papo e quem vai chamar vocês e pedir para vocês participarem, e eu estou aqui, a Marta também, né, os professores, o Mário também está aqui, o Rafael está aqui. A ideia é que vocês troquem ideias e compartilhem experiências, né? Nós já temos uma supervisora aqui, que eu estou reconhecendo, que é a Cristiane, e então é isso. A gente vai ter esse bate-papo até umas 3h30, 4 horas, mais ou menos. Não é isso? Beleza? Vocês podem ver que o Lucas até arrumou o cabelo, pintou, entendeu? Ele tá um cara, né, normalmente mais simpático do que ele é nesta reunião. Então, vocês, por favor, sejam bastante condescendentes com ele, ajudem ele a organizar o bate-papo, né? Isso aí, Lucas, a bola está contigo. Vocês, sempre que possível, se apresentar rapidinho, né? Se apresentar, não porque é todo mundo curso de História aqui, né? Não o curso, mas, se possível, ligar a câmera, tá? Beleza? Então tá aí, Lucas. Vamos começar. Obrigado, Olavo, pelas palavras. Eu queria agradecer primeiro por estar aqui. Estou muito feliz de estar coordenando essa mesa, porque o PIBID sempre fez parte da minha vida, desde o ensino fundamental, e foi o grande pontapé para eu estar na universidade hoje, foi o PIBID, então ele é de grande importância na minha vida. E deixar aberto, né, porque é uma reunião, uma conversa, estamos todos conversando, né, quem quiser compartilhar a experiência dentro do PIBID, as coordenadoras, acho que a Luana também está aqui, a Cris e a Luana, né, as duas supervisoras, e estamos abertos, vamos debater. E o que mais? Pedir reforçar para ligar a câmera, né, todo mundo, para a gente se ver, se possível, dentro da possibilidade. Mas é isso. Quem quiser falar, estamos abertos para ouvir. Depois eu compartilho a minha experiência com o PIBID. Você não quer começar com a sua experiência? Porque aí já estimula os demais a falarem as suas. Pode ser, posso começar, sem problema. Então, a minha experiência com o PIBID, o primeiro contato que eu tive com o PIBID foi logo em 2012. Eu estava no Polivalente ainda, estudante da rede pública de Alfenas. E desde o sexto ano até o ensino médio, todos os anos eu tive contato com o PIBID. E para mim sempre foi muito importante dentro do PIBID, o PIBID dentro da escola, porque sempre foi um contato, desde o fundamental, né, com a universidade, a importância de estar dentro da universidade, da gente poder estar na Unifal, que é parte da cidade de Alfenas, e muitos estudantes muitas vezes não estão presentes na Unifal, né, da rede pública. Vários projetos que a gente desenvolveu, viagens na época que existia verba, fomos para São Paulo, Santos, Furnas, e sempre foi muito interessante para os alunos do fundamental e médio ou PIBID dentro das escolas. E para mim foi um grande start de que eu queria fazer uma licenciatura. Eu queria fazer geografia, né, foi a primeira opção, e depois, logo em seguida, no 7º, 8º ano, já pensei em história e desde então seguimos. E eu sempre tive muito a agradecer ao PIBID
pelas experiências, tudo que eu aprendi com os PIBidianos no fundamental, todos os debates que a gente desenvolveu, porque muitas vezes os debates que os PIBidianos traziam para a sala de aula, muitas vezes os professores, mesmo os titulares, não traziam, por ser de idade diferente, são debates diferentes. E isso, para mim, foi crucial na minha formação do ensino básico. E depois eu tive a oportunidade também de participar do PIBID dentro da história, né, só que mudando de posição enquanto PIBidiano. E foi outra experiência totalmente diferente, mas muito maravilhosa também. A gente desenvolveu um trabalho lindo lá no Samuel Engel, a Cris, até certo período a Manu também. E eu só tinha a agradecer, eu adorava aqueles alunos, né, apesar das bagunças e dos momentos de vontade de sufocar alguns, mas sempre amei-os muito. E diversos projetos, museu, Cris, me ajuda, vai. O projeto do museu, teve o projeto que a Manu fez com os griots, que ficou lindo na escola, foi uma exposição lindíssima dentro da escola. Todo o trabalho que a escola teve com a gente também, que foi muito interessante, porque a direção do Samuel sempre foi aberta com relação a gente sempre pôde participar muito. A Cris também sempre foi muito aberta, a gente teve sempre um debate muito interessante em sala de aula, ela sempre ajudando a gente, porque a gente engasgava muito, né, mas a Cris sempre estava lá para dar um apoio e ser como é que fala? A nossa estrutura do PIBID. Foi muito importante isso para mim. De extrema importância para minha formação. Eu acredito que após a minha formação, o PIBID vai ser crucial para a entrada na sala de aula. Tanto que eu vou ter outra visão de sala de aula que eu não tinha quando entrei no curso. Então eu só tenho a agradecer ao PIBID desde sempre. E é isso a minha fala. Está aberto para quem quiser perguntar e comunicar-se. Passa a bola para alguém, você é o coordenador da mesa. Então eu vou passar a bola para só você falar o quão estupendo, sensacional, maravilhoso era o coordenador do PIBID quando você fez o PIBID. Verdade, nossa. Não é, Cris? Ensinou a gente super debates desenvolvidos na Unifal, tudo que a gente precisava ele arrumava, uma pessoa totalmente acessível, humana. Sinto até falta das reuniões, dos cafezinhos, lindos cafezinhos que a gente tomava. Tá certo. Brincando, Lucas, esse é um espaço para a gente conversar mesmo e trocar ideia, né? Sim. Então, passa a bola aí para alguém. A Cris está aí. A Cris podia... Aproveitar que eu estou vendo a Cris, eu vou deixar a Cris falar agora. Eu deixo. Gente, vocês estão me ouvindo direito? Sim. Estou sem fone, perdi o meu, mas tá dando, né? Ai, que saudade, Lucas, saudade de você, do Olavo, de todo mundo, das meninas. Eu só tô vendo você, tá só você aí, da turma? Da nossa, lá do Samuel? Eu não vi as outras meninas. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Então, você está falando aí do café, nossa, que saudade, gente, muita saudade. O café realmente era um momento bem bacana, um momento de socialização que a gente tinha, não falhava um, né? Eu sinto muita falta também daquelas reuniões lá no Unifal, nas quintas-feiras de tarde, assim, já era compromisso, né? Já era nosso compromisso da quinta-feira. Então, eu sinto muita saudade também. Foi uma experiência, assim, como docente, para mim, incrível, porque eu até então não tinha me colocado à prova, né, de pegar tantos sextos anos, igual eu fiz naquele ano, né, e realmente, assim, o PIBID, ele me deu um up, assim, me deu um fôlego para dar conta de tantos sextos anos, porque eu pude perceber que realmente a minha vibe é ensino médio, né, ou finais de fundamental, mas o PIBID me ajudou a deixar o fardo mais leve, né? A gente desenvolveu projetos lindos, como o Lucas falou, trabalhando bastante com HQ, né? A gente problematizou bastante as questões das relações étnico-raciais, que era uma coisa que quando eu prestei o processo seletivo, e o Olavo, ele deu aquele papel para a gente fazer a prova, né? Foi uma temática que eu desenvolvi bastante, porque eu queria trabalhar isso dentro da sala de aula, e a Unifal tem, né? A gente tem a professora Elaine aí que dá o suporte para a gente, para estar trabalhando esses assuntos, né?
Então, assim, para mim foi extremamente, assim, me deu mais confiança para poder trabalhar com esse assunto, porque eu não tive, né, na minha grade, eu fiz o curso de História em outra instituição, né, o mestrado eu fiz aí, mas o curso eu fiz em outra instituição, e eu não tive África, né, eu não tive nenhuma disciplina na minha graduação que trabalhasse essas questões, né, então acho que o PIBID me ajudou a implementar, a trabalhar um assunto que eu queria tanto, que era tão caro para mim, e eu acho que foi isso, assim, a minha experiência foi incrível. Eu queria muito ter prestado o processo seletivo esse ano, mas por conta da política eu tive que desincompatibilizar aqui em Alfenas, aí não teve jeito, mas nos próximos anos eu vou estar em todos os processos seletivos, porque eu amo demais trabalhar com o PIBID. Obrigada pelo convite, Lucas. Abraço. Eu que agradeço, Cris. Saudades imensas das aulas, dos cafés, das reuniões à noite na sua casa, tudo muito bom, né? Foi um período muito bom, saudades imensas. Agora eu deixo aberto, eu não sei quem quer falar, não quero obrigar ninguém a falar, é muito feio obrigar os outros a falar. Mas tá aberto, quem quiser compartilhar experiências com o PIBID desde na escola até hoje. Ô, Lucas, tem uma coisa que é interessante nesse grupo da história aqui, porque a Marta está perguntando aqui, Cris, para você falar um pouco dos PIBIdianos lá na escola, né? Então, eu vou importância dos alunos na escola, né? Dos PIBIdianos lá na escola. Eu vou emendar com o que a Marta está comentando, que é o seguinte, tem um pessoal aqui que fez PIBID antes, né? E seria legal falar dessas diferentes gerações não, mas desses diferentes grupos, porque o PIBID que o Lucas fez, né, de 2018, edital 2018, é a primeira vez que ele recebeu, foi aberto para alunos do primeiro período, né? Então, aí o PIBID antes era só do quinto período em diante, né? E agora é o residência. E seria bacana ouvir essas diferenças, né? Então, queria já engatar essas duas perguntas aí, né? O pessoal comentar. A pergunta da Marta, que é para a Cris falar como que é o aluno na escola, né? O PIBIdiano na escola, e esse pessoal que já fez PIBID, que entrou depois do quinto ano, como é que foi a experiência deles e tal. Estou vendo Jaine aqui, a Flávia estava no nosso grupo, né? Nívia, estou vendo Catarina, enfim, esse pessoal que já fez o PIBID, eu não sei se Janine fez, então, quem que era para fazer essa comparação, né? Se possível. Vai lá, Cris. Então, eu acho que para o pessoal foi uma experiência assim, de amadurecimento, né? De muito ganho pessoal, estudantil, profissional, acadêmico, enfim, porque eu testemunhei assim, alguns desistiram no percalço, né? O Samuel teve uma queda de bastante PIBIdianos que desistiram, cada um pelos seus motivos pessoais. Mas eu acho que essa experiência dentro da sala de aula, né, é extremamente enriquecedora para, assim, a gente está confirmando mesmo aquela vontade que o estudante vai ter ou não de ir para a sala de aula, né? Eu tenho algumas PIBIdianas que falaram para mim, eu com essa experiência, eu sei que eu não quero sala de aula, eu quero academia. Eu já tem o Lucas, por exemplo, que ama sala de aula, então a Manu também gosta bastante, apesar dela também falar que tem vontade, que ela falava que tinha vontade de continuar na academia, né? Então, assim, eu acho que para eles é um amadurecimento, assim, que crucial, teria que ter para todos os alunos do curso de graduação, não para alguns, né? Acho que todos deveriam, porque vai além do estágio, né? O estágio a gente dá aquela noção, aquela dimensão real de ter que assumir coisas igual o PIBIdiano assumiu, né? Já chegou, às vezes, até dias que eu tinha que deixar eles lá cuidando de aluno, porque a gente dividia a turma, às vezes, né, em duas. Uma leva desce, outra leva fica em cima da sala, né, esperando a outra voltar. E aí eles tinham que se virar lá sozinhos e acabou que deu tudo certo, não deu nenhum problema, mas eles sentiram na pele, né? Como que é você ficar com 30, 35 crianças e se virando uns 30 para distraí-los, deixar eles
sentados, não bater em ninguém, não cuspir, não chutar. Então, assim, eu acho que foi um ganho pessoal muito grande para eles, e também para os alunos na escola, né? Porque as crianças, elas são muito carentes, extremamente carentes, e eu sou uma professora só. Então, como que eu vou dividir minha atenção em 30, 35 crianças? E eles ali, nossa, era muito bacana, porque os alunos podiam contar com eles como se eles fossem os professores também, né? Então, a gente abriu o leque ali de atenção, podia dar uma atenção melhor para um aluno que tem um déficit intelectual, por exemplo, né? Ou aquele aluno que era mais agressivo, aí, às vezes, um PIBidiano chegava ali junto, ajudava a acalmar. Eu acho que então, eu acho que dentro da questão dos alunos, né, dos estudantes, dos PIBidianos, desculpa, eu acho que é extremamente importante. Na minha opinião, todos deveriam, pelo menos, passar por uma fase do PIBID. Eu acho que é fundamental. Sim, concordo plenamente com tudo que a Cris disse, eu não tenho a acrescentar. O Elson mandou aqui no chat, ó. Poucos meses que fui PIBidiano, foi uma experiência ótima. Tive a certeza que quero lecionar e também me fez olhar a escola de outra forma, olhar a arquitetura, espaço físico. Sim, também concordo com o Elcio, isso é uma coisa que o Olavo conversava muito com a gente nas reuniões, a Cris também, as outras supervisoras também conversavam, e foi um olhar diferente que a gente teve em relação à escola. Porque o PIBidiano, principalmente o que está ingressando, né? Não, na verdade, todo PIBidiano, ele está voltando para a escola, né? E volta com outro olhar, né? Volta com uma outra visão. E aí é uma visão de quem está voltando para a escola, é bem importante, assim, prestar atenção, como que a escola se organiza, né? Acho que nisso a Cris, a Luana, a Maíra, né? Nos ajudaram bastante, né? Assim, a ver como é que a escola funciona. Uma coisa que a gente tem que insistir bastante também é na gestão, né? Porque o licenciado em História também pode ser diretor, né, Cris? E ele tem aspectos da gestão que podem ajudar bastante e tal, né? É legal demais. E Eu queria aproveitar esse gancho aí dos espaços, e eu também acho isso muito interessante, porque quando a gente fez aquela atividade de fotografar as escolas, né? E aí os meninos fizeram aquela, tipo uma carta, né? O que você mais gosta na escola, né? E aí, assim, como a gente tinha 3 escolas completamente diferentes umas das outras, estruturalmente, né? Também por questão do bairro, a questão periférica, ali, geográfica da cidade, né? Então, assim, o Samuel, ele disparadamente, assim, é uma escola mais privilegiada no sentido de espaço, né? E a gente se preocupou até em, a Manu, acho que foi a Manu, não lembro quem foi, que até foi no banheiro ver se tinha papel higiênico, tinha sabonete. O Samuel era a única escola que tinha. Então, assim, tudo isso reflete no conforto e no bem-estar do aluno, né? Aí, quando o Lucas fez a atividade com a carta, de perguntar o que eles gostavam da escola, né? Teve aluno que respondia que a parte que eles mais gostavam da escola era ficar dentro da sala. Então, assim, você vê o quanto o espaço físico da escola, né? Ele também gera ele afeta o aluno, né? E isso foi assim, eu nunca tinha também parado para pensar. Então, acho que essas trocas que a gente teve, né, com o PIBID foi muito importante tanto para eles quanto para nós como supervisoras. Eu tenho completamente certeza. É muito melhor do que uma educação continuada que o governo quer que a gente fique fazendo, né? Aquelas coisas continuadas, aquelas capacitações continuadas que eles querem, né? Então, eu achei que, assim, foi bem bacana. obrigado pelo relato, até fiquei feliz. Muito bom. Porque é isso mesmo. A ideia é de formação continuada também, né? E sim, é uma troca constante, né? Porque eu aprendi muito com a Cris, muito. É imensurável o que eu aprendi com ela. E eu acho que foi uma troca, porque eu acredito que nós aprendemos entre nós, e foi muito interessante estar no PIBID. Eu não sei explicar, mas é uma relação muito importante. Para a gente que está formando, né? E o pessoal que está no PIBID, fez o PIBID aqui, está nos anos finais, podia ajudar também, contar, porque aí são outros coordenadores, outros supervisores, né? Como é que foi a experiência de vocês? Porque depois eu vou querer que os mais novos, os novíssimos, contem também.
Quem está aqui que já fez o PIBID, que está no 7º, 8º período? Quem está aqui? Jaine, não fez PIBID, Jaine? Oi, Luana. Oi, Olavo. Eu fiz sim. Eu não vou ligar minha câmera, porque a minha câmera tá toda problemática aqui, gente. Então eu vou ficar só no áudio mesmo. Eu fiz o PIBID, mas eu fiz muito pouco tempo, porque eu tava no meu 2º período, e eu entrei depois, e foi bem naquela época que o PIBID parou, sabe? Que a gente fez um tempo só, e depois o PIBID parou, ele voltou só depois. Então eu fiz alguns meses só, mas eu fiz lá no Napoleão, mas foi incrível. Eu acho que, assim, pra gente, enquanto aluno, lá na faculdade é muito importante, porque, assim, não é só ir na escola também, né? A gente tem que produzir plano de aula, a gente tem que planejar como é que a gente vai passar um determinado conteúdo. Aí a gente chega na aula, a gente vê que a realidade é totalmente diferente do que a gente planeja, porque a gente planeja tudo, imagina como que vai ser, e aí quando a gente chega em sala de aula, a gente tem os alunos, tem a realidade da escola, tem tudo que tem lá, e assim, aí a gente aprende muito com isso também, a deixar que os alunos ajudem a gente nessa construção de como é que vai ser a aula, e isso é muito importante, igual a Cris falou, acho que todo mundo que faz licenciatura tinha que fazer PIBID, porque é uma experiência muito bacana. Eu fiz muito pouco tempo, mas mesmo assim foi muito importante para mim. E assim, se eu tivesse a oportunidade, eu faria de novo. É que assim, depois com a faculdade a gente vai se sobrecarregando de coisa, né? Mas o PIBID realmente é uma experiência muito bacana de se fazer. Obrigado, Jaine. E chegou a Luana aqui. Luana, você ouviu o depoimento da Cris? Ouvi, professor. Ah, é? Então, eu tive a sorte que, além de ser supervisora, né, da escola, eu também fui PIBidiana na minha época de faculdade. Eu peguei um dos primeiros projetos, não o primeiro em si, mas, se eu não me engano, foi o terceiro, que foi com a turma da Daílson. Eu estava no 5º período, e a ideia a gente Foi o vê bem segundo como que projeto. muda. Foi o segundo? Foi o segundo. Aí, ó, foi bem o comecinho mesmo. E eu lembro que, assim, a proposta nossa naquele período era de ajudar o professor em sala de aula, montando materiais didáticos para ir complementando o que ele fosse passando. E depois ainda peguei o próximo projeto, então deve ter sido o terceiro, que foi com o professor Marcelo, e aí nesse a gente focava mais para a sequência didática. Então eu tive uma experiência bem completa em sala de aula com o PIBID enquanto PIBIdiana. Me ajudou muito, foi no PIBID que eu realmente confirmei que eu queria estar em sala de aula, eu me encontrei em sala de aula, e deu uma experiência que talvez só o estágio em si não teria dado, que é aquela experiência do dia a dia, da proximidade com os alunos, com o professor, que foi muito bom. E assim, muito do que eu aprendi no PIBID eu trago até hoje nas minhas aulas, principalmente na questão de organização de material didático, na organização de sequência didática, de metodologia de ensino, de ter coragem, às vezes, da gente poder inovar um pouco em sala de aula, porque vai indo a gente meio que se engessa mesmo. Só que aquela coragem de, se você levar algo novo para a sala, que muitas vezes, às vezes, por você não ter muita experiência, você fica com um pouco de medo, eu perdi muito com, né? O Lucas está aí para confirmar, né, Lucas? E, assim, é muito legal você organizar uma aula e você aplicar e você passar por todos aqueles problemas Você da foi aula não sair. PIBidiano do Lucas, Luana? Quando ele era aluno na escola, não? Não, do Lucas não. Ah, tá. Mas tem alunos na Unifal que foram os meus alunos enquanto PIBID. É É mesmo? muito bom. Sério, tem um que faz física, tem um que entrou, que está fazendo história também, ou já fez, não sei, faz tempo que eu não converso com ele. Mas tem vários assim que você vai topando dentro do ambiente da universidade mesmo. Tem vários que entrou em letras, português. E é muito bom você ver isso, sabe? É uma coisa que você leva para a vida toda. E depois, enquanto supervisora, que eu entrei no projeto passado, não com o Lucas, mas com outros PIBidianos também. E foi muito interessante, porque você muda um pouco também a perspectiva do que é ser um PIBidiano enquanto aluno da Unifal e o que é ser um supervisor. Eu tive sorte, porque eu pude usar muito da minha experiência enquanto PIBidiana para orientar eles, porque eu percebi que muitas das dúvidas deles eu tive também enquanto PIBidiana. E assim, agrega muito para a gente que é professor, eu acho que ter o PIBidiano com a gente em sala de aula traz uma inovação na forma como a gente trabalha com os alunos.
A gente, como a Cris comentou mesmo, os alunos nossos mesmos da escola, eles são melhor atendidos, a gente consegue ter uma proximidade maior, consegue elaborar estratégias que sozinho talvez não teria dado tanto certo. Eles trazem uma nova visão também para a sala de aula, que é muito bom. Principalmente com o recurso tecnológico, eu aprendi muita coisa o ano passado com meus PIBidianos, foi muito bom isso para mim. Trabalhar com memes em sala de aula é uma coisa que eu nunca tinha pensado, e aí eles me ajudaram a trabalhar, me ajudaram até a montar, como é que montava tudo direitinho. Então, assim, o PIBID é muito bom, tanto para quem é PIBidiano, para quem é supervisor, para a escola, para os alunos. Acho que, de modo geral, o PIBID só tem a agregar para o ensino. E é isso. Muito bom. E Luane, Cris, compare a visão. Quem que está escrevendo aqui? Você lê aí, Lucas, as duas? Luane e Cris, compare a visão que vocês tinham de história como alunas do ensino médio, como alunas PIBidianas e agora como professoras. O que mudou na forma de ver a história e na sua visão? O que era um professor de história? Foi a Marta que me mandou a pergunta. Então, quando eu estava no ensino médio, o meu ensino de história era um ensino que depois na faculdade eu vi que era um pouco deficiente, porque era aquele ensino em que a história já vinha pronta e você lia o texto e fazia atividade e era aquilo. Você não tinha um aprofundamento, você não tinha uma discussão sobre o que era aquilo, com a história também como processo, você não tinha uma construção crítica, era aquilo ali dado e pronto. Normalmente a gente lia o texto que estava no livro didático, o professor passava umas 5, 6 questões, a gente respondia e a história era aquilo. Já quando eu entrei na Unifal, principalmente depois que eu entrei no PIBID em si, foi aí que eu fui descobrir o que eram as fontes históricas, né, como que elas podem estar sendo usadas no dia a dia de sala de aula. Então, eu vejo o ensino de história hoje como algo muito mais dinâmico, algo que participa muito, o aluno ele tem uma participação ativa na construção desse conhecimento, não é algo que é dado como pronto, mas é algo que é feito juntos. E, assim, eu acho que a minha visão do que era ser professor de história antes, quando eu estava no ensino médio, eu não via muita diferença, assim, não. Para mim, professor de história era como qualquer outro professor. Chegava lá, dava o conteúdo, você copiava no caderno e pronto. E hoje, eu, como professora de história, eu vejo a responsabilidade que, na verdade, né? Porque você está lá levando um processo, tem que explicar para o aluno que ele faz parte desse processo da história, que ele está construindo essa história hoje, que o que ele está fazendo hoje vai influenciar o futuro dele, o futuro da sociedade em si, explicar o que está acontecendo hoje é resultado de uma série de processos que começam lá atrás. E, assim, é muita responsabilidade, porque é muito difícil você explicar isso para um aluno, mas, ao mesmo tempo, é muito bom quando você está lá naquela discussão em sala de aula e você percebe que os alunos estão captando, estão participando daquele projeto. A sensação que a gente tem é uma sensação, sim, libertadora. É muito bom. Cris, quer falar? Sim, amiga, terminou? Terminei. Sim, eu não sei por que eu gosto de história até hoje, porque eu quis estudar história, porque eu não tive professores bons na escola, não tive nenhum professor bom de história, assim, não pelo menos que me instigasse, né, que me mostrasse assim, nossa, eu gosto de história, sei lá, eu acho que eu fui ir para essa área da humanas por conta do meu pai, assim, de coisas de casa, porque professor, eu não tive nenhum, assim, bom professor. Na faculdade, como eu fiz uma graduação particular, eu acho muito deficitária. Eu não aprendi também muito a pensar realmente a história, né? Eu fui pensar, assim, a entender, compreender, poder ensinar melhor a história quando eu comecei a conviver mais com a Unifal. Eu comecei a fazer aulas como aluna especial, algumas disciplinas que eu não tive na minha graduação, e tipo assim, eu falei, cara, completamente diferente, né? Até as referências, tudo muito diferente. E depois veio o mestrado que me ajudou muito. E aí, com o PIBID, nossa, porque assim, eu voltei a dar aula, pouco tempo depois eu já entrei no PIBID. Assim, o PIBID, ele apareceu na minha vida uns 2, 3 anos depois que eu estava dando aula. Então, me ajudou demais a repensar práticas, né? A usar mais a criatividade,
É uma coisa que eu já tinha, eu já usava bastante, mas o PIBID me ajudou assim a repensar bastante as práticas. As reuniões com o Olavo na quinta-feira, assim, eram muito provocativas, então assim, eu acho que foi das coisas que eu me lembro muito, assim, que eu digo que tem a relação com a formação continuada, não é só a experiência em sala com os alunos, mas essas reuniões que a gente tinha nas quintas-feiras, né, que o Olavo sempre levava um tema e a gente desenvolvia alguma coisa, eu gostava muito, porque eram muito provocativas, e eu acho interessante, e assim, os outros PIBIDs não têm essa assiduidade de reuniões, né, igual a gente tinha com o Olavo toda quinta. Tinha gente que achava cansativo, eu adorava, eu por mim ia toda quinta, tranquilamente, assim, não via problema nenhum, porque isso me ajudou demais, assim, a repensar, a usar mais a criatividade, e eu acho que é isso, né? A gente aprende a repensar o ensino de história, e eu acho que a universidade pública, ela, assim, disparadamente, porque eu fiz graduação numa particular, então eu posso dizer que o nível, assim, não tem nem como comparar. Minha bagagem teórica da época da graduação era muito rasa. Então, assim, eu fui conseguir mesmo suprir um pouco dessa defasagem que eu tinha com o mestrado e com o PIBID. Então, eu acho que, para mim, profissionalmente, o PIBID foi quase como uma continuação da universidade. E acho que é isso. Muito bom, muito estimulante para quem está aqui, né, participando, ouvir esses depoimentos. Para mim também, viu, Cris? Muito obrigado por me incentivar a continuar fazendo reunião toda semana com os pibidianos. Porque tem uma dimensão do PIBID que você descreveu, que é muito importante, né? A dimensão da formação continuada, né? Que o PIBID, ele lida com dois tipos de formação. A formação inicial, né, do graduando, que está começando, está fazendo a graduação ainda, e a formação do supervisor, né? Porque nem sempre isso é muito valorizado, né? E a fala de vocês é bem legal isso, né? Porque todos nós, né? O professor da universidade também repensa a sua relação com a escola, né? A sua relação com o conhecimento e tal. Eu quero ir na onda da Marta e fazer uma pergunta para todos da sala, né? Todos e todas que estão aqui e é uma pergunta assim: o que o PIBID muda, ou se ele não muda nada, na própria relação com a história, com a produção do conhecimento na universidade. Então, vamos, para simplificar a pergunta, pensar assim: se você está tendo aula de história na universidade antes do estágio, ou mesmo com o estágio, o fato do PIBID exigir determinadas ações na escola, ele muda a forma como vocês interagem com a escola? Então, com a escola não, com a história, né? Então, quem já fez o PIBID, né, ou mesmo quem está começando, né, as próprias supervisoras mesmo, assim, o PIBID, a forma como a gente aprende história, a historiografia, a teoria da história, etc. O PIBID ajuda também a pensar a história, ou ele só ajuda a pensar a profissão professor? Então, acho que a pergunta é essa: ele ajuda a pensar a história também, ou só a docência? Quem que pode me ajudar com essa dúvida? Dúvida não, né? É uma coisa para o debate. Acho que eu tenho uma resposta sucinta em relação a essa dúvida para o debate. Eu acho que o PIBID, ele didatiza muito o conhecimento historiográfico, porque a gente, pelo menos dentro da Unifal, os debates em sala de aula com todos os professores são debates riquíssimos, são debates onde a gente tem uma leitura historiográfica muito atualizada, uma boa leitura, a gente tem debates incríveis dentro de sala de aula, e eu acho que a gente acaba levando isso para o PIBID, pensando numa forma que a gente pode trazer esse debate historiográfico para crianças de 12 a 17 anos no ensino médio, mas como a gente trabalhou apenas com o 6º ano, a gente tinha que pensar em como esse debate tinha que estar presente na vida dessas crianças,
para fazer sentido no que elas estavam aprendendo naquele momento. Eu acho que isso é a forma mais simples de responder essa questão. Mais. Quem mais, gente? O que o PIBID ajuda aí a repensar a história? Ou não? Diga mais. Eu acho Não. que o BID, ele ajuda, sim, a repensar a história, pelo menos no meu caso, que já sou docente, né? Então, assim, além da relação, né, minha com os PIBidianos, tinha essa questão da história, né? Que principalmente nas reuniões que você fazia, Olavo, que você sempre pontuava certas coisas que dentro do meu universo ali da sala de aula eu não tinha parado para pensar, ou, né, apresentava de outra forma. Quando eu via você usando, né, as coisas que você mesmo falava, eu podia reproduzir algumas coisas na sala de aula. Então, eu acho que eu atingia melhor, né, pelo uso, até mesmo pelo uso da linguagem, né, e tal. Então, eu acho que o que o Lucas falou é isso, didatiza mais ainda a história, né? Então, não tem a ver só com a questão da docência, tem a ver também com o ensino, né? Ou da história, ou da ciência, da geografia, enfim, eu acho que sim. É porque uma coisa que a gente conversava bastante, né? Uma coisa que a gente conversava bastante, assim, que o curso de história, né, mesmo que fosse um curso de 10 anos sem parar, ele não dá conta de todos os conhecimentos necessários para ser professor, né? Muitos desses conhecimentos a gente desenvolve na prática mesmo, né? Assim, como abordar para determinados alunos, como aprofundar um ou outro aspecto do currículo prescrito, né? Por exemplo, como lidar eu, por exemplo, né, que me formei no 1990, né, não havia discussão sobre gênero, sobre multiculturalismo na universidade, né, mas a universidade me ajudou a ler, a compreender, a me atualizar historiograficamente, a me atualizar também didaticamente e tal. Então, acho que essa relação, né, é muito importante a gente aprender que o que a gente aprende na universidade, a gente leva para a nossa vida profissional como um todo, né? E não necessariamente só para aquele aspecto da profissionalização, né? Fiquei muito estimulado, viu, Cris? Muito obrigado por saber que as reuniões são importantes. Eu acho que também eu já ganhei o dia, embora eu tenha que trabalhar até bem mais tarde, mas já foi muito bom, porque é muito importante a formação mesmo. Marta, Lucas, você pode ler da Marta aí? A Marta fez um testamento aqui de pergunta. Vou ler aqui. Só que antes, complementar, as reuniões de quinta-feira, nós tínhamos muitos debates dentro do laboratório, debates que a gente saía e ficava depois a semana inteira pensando em como resolver essas questões. Um debate que me pegou muito, isso pessoalmente, foi o debate da questão do ensino da história, daqueles conceitos de pré-história, como trabalhar com os alunos o conceito de pré-história. Isso foi um debate que durante quase um mês ficou na minha cabeça, até que a Cris trouxe muitos debates também em sala de aula, principalmente daquele professor da Unicamp, que eu esqueci o nome dele, que é um paleontólogo. E foi um trabalho muito interessante, que no final a gente conseguiu resultados incríveis com os alunos. E agora, Walter Neves. Isso, ele mesmo. E lendo o testamento da Marta, ela pergunta assim: quero saber de vocês uma coisa. Sabemos como o conhecimento e a intervenção da academia contribui para mudar as práticas, mas como as experiências dos alunos, a cultura escolar transforma a universidade, os professores e os PIBidianos? É uma santa pergunta. Como é que a escola nos transforma, né, Marta? Isso, muito bem. Tem mais PIBidiano aqui, gente. Abre essa voz. Como é que a escola nos transforma? Giovana está aqui, ó. Tem mais. Carla, Denis, João.
A Flávia, vamos colocar nome, então, já que eu vou É. falar. Tem uns que eu não conheço, tem um tal de Rafael Cebrian. Ah, não, Rafael, o João. Aqui, a Eulália está começando, né? Mas vamos lá, como é que a escola nos transforma? Hein? Vai lá, Lucas. Giovana. João. Então, A Marta está escrevendo. é, Pode estar aqui também, ó. quem está aqui? Giovana, dá a sua opinião, por favor. O problema desse negócio ao vivo aqui, ó, que a gente não tem aquele negócio do giz, né, que você pode tacar, cara, fala aí, cara, né? Você não pode... Mas, Giovana, você pode dar o seu depoimento aí? Ou os demais? Denis? Nívia, você é de que período? Nívia foi uma das primeiras a entrar na sala. Lucas, sobrou para você, então. Como é que a escola muda a gente? Bom, eu acho que ela humaniza muita gente. Que a gente encontra diversas realidades dentro da escola pública, de alunos, de professores. Teremos momentos de discordância, mas muitos momentos estaremos sincronizados em relação ao debate. Mas eu acho que eu aprendi muito com os alunos de como as diferenças dentro da sala podem unir os alunos, porque cada um tem uma carga cultural, cada um tem a carga de conhecimento, e a gente pode unir isso dentro da sala de aula e a gente cria um debate por conta do sexto ano. Então sempre tinham muitas dúvidas maravilhosas, que a gente às vezes ficava até rindo, porque a criatividade de uma criança é maravilhosa. Então eu acho que a escola teve esse trabalho de humanização. Para mim ela foi muito importante nesse sentido. Que mais? Isso é uma boa, a escola humaniza. Muito bom. Além de humanizar, o que mais? Aproveitar quem está aqui, ó, estou vendo bastante gente do primeiro e terceiro período aqui, que está começando um PIBID agora. Eu tenho uma pergunta para eles. Nós estamos na expectativa de que esse PIBID realmente comece daqui 15 dias, né, Marta? A expectativa de que a CAPES nos autorize, quer dizer, autorizar já autorizou, né? Mas vamos ver se eles vão cumprir com a palavra em relação às bolsas. O pessoal que está começando agora, eu estou vendo aqui a Flávia, a Marcela, quem mais? Eu estou vendo aqui, a Flávia não, perdão, a Eulália, né? A Marcela, quem mais está aqui? Está começando o PIBID agora, o Kaique. Esse pessoal, qual a expectativa de vocês em relação ao PIBID e quais aprendizados vocês estão tendo logo nesse início, né, nessas poucas reuniões, e qual a expectativa, né, e quais aprendizados vocês estão tendo com essa conversa aqui? Então, a Eulália pode falar primeiro, depois a Marcela, depois o Kaique. Pode ser, professor. Está me ouvindo? Sim, estamos sim. A primeira expectativa assim, que eu tô tendo é que comece logo. Não fique mais adiando isso. É daqui 15 dias, né, que está mais ou menos previsto para começar. É isso, professor? Isso mesmo. E qual é a sua primeira impressão que você teve, né, nessas primeiras reuniões que nós fizemos sobre o PET, sobre o ensino tutorial da Secretaria de Minas? Ontem nós tivemos reunião, viu, Cris? Já começou. Qual é a primeira impressão que você teve
de ver a escola não estando mais lá na escola? Olha, eu achei bastante. É uma situação muito triste, de certa forma. E também, naquela reunião de ontem, eu fiquei muito tocada em certos assuntos, como, por exemplo, a gente tinha até parabenizado a Luana, como que os professores estão se virando para poder ajudar os alunos nessa situação. E como que eu espero, pelo menos, que a gente consiga também ajudar esses alunos, bolar muitas formas deles conseguirem aprender, porque parece que é mais difícil, né? Nem todo mundo, nem todos os alunos se adaptaram a essa nova metodologia. E a minha expectativa é essa. Gostei muito porque o pessoal está muito animado para poder conseguir bater esse objetivo, está muito unido também. Gostei muito de perceber isso nessas reuniões que a gente está tendo, que mesmo o projeto ter sido adiado, a gente não baixou a bola, pelo contrário. E eu gostei muito disso. Acho que vai ajudar muito na minha formação. Até esclarecer certas dúvidas, né? Como eu vi que os outros PIBidianos, que já foram PIBidianos, falaram, se eu seguirei na escola mesmo, ou acadêmico. Esclarecer essas dúvidas, ver como que funciona a escola pelo lado do professor, que a gente ainda está na visão do aluno, né? Mas é na visão do professor. E é isso. Estou muito animada, muito mesmo. Espero que a gente possa se unir presencialmente, ver a carinha dos alunos presencialmente, quando estiver tudo seguro. Também começar logo a gente botar em prática os projetos que a gente começar a bolar para ajudar esses alunos. E é isso, ajudar até mesmo os professores. Isso aí. Obrigado, Eulália. Muito bom. Tá vendo, Luana? A Luana que está ajudando a fazer o contato, a ponte, mesmo à distância, né? E você? Diga, Eulália. Não, pode continuar. Isso aí. E você, Kaique, o que você está achando desse começo? Bom, nesse contexto de pandemia que está sendo pela internet, a realidade é bem complicada pelo relato dos professores, né? Que tem a própria Luana que está aqui, e o outro professor. É complicado, e isso já me deu um choque de realidade, assim mesmo. Mas ainda assim, eu tenho... A minha principal expectativa é a antecipação de contato com os alunos mesmo, e ainda mais com o auxílio, né, o auxílio seu e dos professores que vão estar com a gente, porque eu imagino que lá na frente, e por mais que falte muito tempo ainda, quando eu também tenho interesse de trabalhar em escola, se você não tiver uma experiência assim, claro que tem estágio depois, mas eu acho que é um pouco mais complicado. Então isso já antecipa o contato e facilita muita coisa. Eu também tenho interesse de desenvolver atividades com alunos, projetos. Então, eu estou animado por causa disso, principalmente, é uma antecipação. Muito bem. E tem uma outra positividade do PIBID nosso aqui, que é o fato de que a gente recebe alunos de diferentes estados, né? A gente lida aí com... Eu acho que esse PIBID, especialmente, que está começando agora, ele tem metade dos alunos que são de São Paulo, né? Não sei se a Vitória estava aqui na reunião e saiu, mas e você, Marcela, qual a sua expectativa em relação ao PIBID? Oi, tá me ouvindo? Sim. Eu tô muito ansiosa, principalmente que agora eles falaram desse contato com os alunos, que eu nunca tive muita... Além de estar na escola, né, nessa posição de professor e tal,
Ontem, na reunião, foi o que o Kaique disse, um choque de realidade, né? O absurdo que é o que está sendo as aulas de história nesse EAD. Mas eu estou muito ansiosa com os projetos, com o aprendizado que eu vou passar para eles. Eles com certeza vão passar para mim, com os supervisores. E eu estou bem ansiosa. É isso. Bem, muito obrigado. Isso aí. Diga, Lucas. Eu fiquei com uma dúvida. O Mário e o Cebrian já foram coordenadores do PIBID? Que não, né? Mário foi? Eu não, Lucas. Não fui ele. Eu também não. Eu sou, acho que burocraticamente, atualmente, o vice do Amaro. Mas eu nunca fui coordenador do PIBID, não. Mas vocês podiam ajudar a gente aqui. O Rafael já fez, quando eu fui coordenador no projeto anterior, uma oficina no PIBID. Eu acho que o Mário comigo não. Vocês percebem, como professores do curso, vocês percebem, Mário e Rafael, vocês percebem diferenças nos alunos que atuam no PIBID dos demais alunos? Diferenças que eu falo assim, em termos de atuação, de leitura, de interação. Qual é o ganho do PIBID para o curso, na opinião de vocês? Eu percebo diferença. Eu acredito que essa... A primeira sensação que eu tenho é que, tão logo as pessoas começam a participar dos projetos, elas começam a se preocupar mais com isso que já foi comentado aqui por vários, com a aplicabilidade desses conhecimentos em sala de aula na educação básica. É um questionamento que me parece que surge com mais força quando há o engajamento no PIBID, sobretudo considerando essas turmas mais recentes, né, que entraram no PIBID no começo do curso. Porque antes era um pouco diferente, né, como o Olavo falou, as pessoas já se engajavam no PIBID no momento em que elas estavam começando o estágio. Então, a reflexão ela acabava sendo concomitante à reflexão do estágio, né? O que nem sempre era positivo, inclusive no meu caso, porque as minhas disciplinas na época ficavam no final do curso, então era muito comum que as pessoas começassem o PIBID no 5º período e elas já viessem me procurar para pedir referências de História da América, porque a disciplina só começava no 6º período, né? Então, eu percebo uma diferença, em primeiro lugar, nesse sentido, ou seja, uma preocupação maior em como eu vou ensinar, não apenas em como eu vou aprender, né? É uma mudança de postura. Eu deixo de me preocupar apenas como eu vou aprender e passo a me preocupar também como eu vou ensinar. Eu sei que vários professores e professoras fazem isso nas disciplinas. Eu, pelo menos, monto as minhas disciplinas dessa maneira, né? Sempre discutindo, se vocês forem ensinar, se vocês precisarem ensinar, sempre no condicional, porque os currículos não privilegiam muito a área de História da América, né? Então não é propriamente uma área muito, muito requisitada, mas eu percebo, em primeiro lugar, essa mudança, né? E acompanhando essa mudança, uma mudança maior eu senti isso bastante na turma do Lucas, uma mudança maior de postura em relação ao planejamento da vida acadêmica em geral. Porque, como vocês adquirem, né, no programa, uma rotina de trabalho, de organização de atividades, enfim, isso, do meu ponto de vista, impacta positivamente as turmas também. É interessante, isso eu não tinha pensado também, no planejamento da vida acadêmica deles, né? Bacana. E aí, Mário? E aí, gente? Boa tarde para todos e para todas. Assim, tenho percebido, em relação aos alunos que participam do PIBID, a gente nota uma evolução muito, muito rápida, um amadurecimento intelectual e principalmente profissional muito grande. A experiência dentro da sala de aula, dentro da escola, né, do espaço da escola, transformadora, como vários relatos aqui demonstraram na prática, né? É transformadora para os nossos alunos. E eles trazem isso para nós. Uma das perguntas que rolou aqui foi:
o que a escola transforma a universidade, né? Então, eu acho que essa é uma relação importante. Os nossos alunos PIBidianos devolvem para nós, na sala de aula, essa experiência, né? Dentro da universidade. Eles trazem isso de volta para nós. De que maneira? Bom, pelo que eu percebi, né? Com leituras, com práticas pedagógicas, com questionamentos em relação à importância da escola, da educação, a importância do ensino de história, como agente transformador da sociedade, do indivíduo, né, da coletividade, de modo geral. Então, penso que tem sido fundamental essa experiência. Até por isso, eu sempre gosto, apesar de não ter sido coordenador ainda do PIBID, né, a gente, na universidade, acaba fazendo algumas escolhas também profissionais, de atividades que a gente tem condições de desenvolver, embora essa experiência do PIBID ainda não tenha passado como coordenador, é fundamental, né, toda vez que tem algum evento, em geral na Semana de História, que são as discussões do PIBID, e agora neste evento do ICHL, eu sempre gosto de participar para ouvir para ter esse retorno dos meninos, né? Para mim, esse programa é fundamental, é essencial, e a manutenção dele é a manutenção da própria universidade do curso de licenciatura em História. Estão todos de parabéns. Obrigado, Rafael, Mário, né? Diga aí, a Marta está sem microfone, né? A Marta, ela tinha que entrar como é que é o nome da sua filha, né? Paula. Quando você entra com Paula, você é mais falante, Marta. Como Marta, você é muito... Ah, escreveu aqui. Vai lá, Lucas. Acho importante pontuar que a forma com que nossos alunos olham a própria escola de onde saíram é diferente. Como o conhecimento acadêmico produz amadurecimento e novo filtro para olhar a escola. Assim, mesmo que tenham saído há pouco tempo do ensino médio, a forma de ver e entender é outra, já mediado por novos olhares. O lugar é outro. E eu concordo totalmente com ela, porque eu entrei no PIBID, eu estava no segundo período, então tinha acabado de entrar na universidade, e a gente já entra com outro olhar, pelos debates que a gente desenvolve nas reuniões de quinta-feira. E... Eu acho fundamental isso que a Marta coloca, complementa bastante, a Cris avisou que teve que sair da reunião, né, a Cris supervisora, e, assim, o que é importante a gente pensar, né, aproveitar o gancho que o Mário e o Rafael deram aí, o Mário falou do PIBID no curso, o Rafael desse envolvimento dos alunos, etc. Eu não gostaria de deixar de discutir aqui na conversa com vocês qual é o papel do governo federal neste processo, né? Então, a gente tem que também entender um pouco este contexto, né? Porque o Mário pode explicar melhor do que eu, né, Mário? O Pacto Federativo Brasileiro, ele tem algumas singularidades muito loucas, né? Uma das singularidades é o fato de que o governo federal, ele acumula uma quantidade de imposto e distribui essa verba de uma forma... enfim, é o governo federal, né, que une as federações, mas no caso específico une os estados, mas no caso específico da educação, na Constituição, a educação básica, né, que hoje vai até o ensino médio, ela é responsabilidade de estados e municípios. Né? E
a formação é das universidades. Então, a formação dos professores é por conta de universidades públicas e particulares, mas o salário, a construção das escolas, etc. A carreira do professor, tudo isso é por conta do professor público, né, por conta dos estados e municípios. Então, o PIBID, quando ele começa em 2007, ele começa num contexto em que o governo federal, ele, através de uma ação específica, ele busca incrementar esses dois aspectos da educação básica. Então, né, para organizar o meu pensamento, a educação básica é responsabilidade de estados e municípios, e o governo federal, naquele contexto de 2007, usa as suas políticas públicas como um elemento de incentivo e de desenvolvimento das licenciaturas. Então, o governo federal, ele não pode dar aumento para o professor, ele não pode mexer na carreira do professor da escola, e etc. Então, mas o governo federal, uma das ações que ele encontrou, né, dentre outras, foi o desenvolvimento do PIBID. Aí tem o PIBID, tem o Prodocência, tem outras ferramentas também. Mas o PIBID, ele começa em 2007 para fomentar os primeiros cursos que começaram o PIBID foram Química, né, Matemática, e, por complementaridade, Ciências, né, e alfabetização. Então, ou seja, primeiro, alfabetização não, Química e Matemática e Ciências, e depois ele foi aumentando, né? Então, por conseguinte, né, assim, o PIBID, ele começa a ser um programa a ser atacado dentro da CAPES e dentro do MEC, de um modo geral, justamente com a proximidade do golpe de 2016 e a sua continuidade, né? Então, é importante a gente pensar o PIBID nessas dimensões que todos já trouxeram aqui, mas a fala da Cris e da Luana são muito significativas, que é assim, a importância do PIBID para a formação inicial, né, e para a formação continuada. É uma ação do governo federal, não é uma ação de estados e municípios, é uma ação do governo federal, e que vem sendo constantemente, vem sendo boicotada desde 2015, né, e de 2016 para cá, então, ele tem sobrevivido muito em função de alguns parlamentares, da ação dos movimentos, né, pró-PIBID, da ANTED, o FORPROF, né, enfim, é muito importante, eu não sei se a Marta concorda, que a gente não se esqueça desses elementos da gestão, né, porque a gente, apesar de nós sermos uma universidade federal, o PIBID está em todas as universidades, né? Então, essa articulação e essa forma como o governo federal encontrou de estimular a formação de professores, ela é uma forma que se por um lado ela pode ser questionada, porque ela não interfere diretamente no salário e nas condições de trabalho, por outro lado, ela tem que ser valorizada, porque ao incentivar a formação inicial e continuada, ela cria um movimento de incentivo à formação docente, né? Então, o incentivo à docência acaba criando um movimento em prol de uma educação pública com mais qualidade, né? Então, a importância do PIBID também tem essa dimensão política, né, de âmbito nacional, que é a forma como esse pacto federativo, ele, às vezes, ele cria uma forma de fazer uma política bem diferente, né? Não sei se o Mário pode me ajudar aí, explicar um pouco melhor isso, mas a forma como a importância do governo federal e das ações do MEC na educação básica são muito, muito visível quando a gente
a gente vê o PIBID, vê o Residência Pedagógica, vê o PNLD, né, que é o Programa do Livro Didático, vê o programa de alimentação nas escolas, quer dizer, todos esses elementos que agora, não por acaso, eles estão sendo paulatinamente destruídos, né? Então, cada vez mais se joga para o Estado, né, em municípios, e se diz assim, bom, educação não é comigo, né? É com estados e municípios, mas o governo federal tem uma função muito, muito grande, né, nesse aspecto, né. Marta escreveu aqui, ela cria laços, diálogos importantes, mas a gente assiste agora um processo de diluição dessas políticas, os projetos são outros que trabalham para enfraquecer essas conquistas. Então, então, vocês que estão fazendo isso aí em Brasil 3, Mário, ou Brasil 4? Essa discussão do Pacto Federativo. Olá, na verdade, a gente começa essa discussão no Brasil 3, né? A partir da questão de formação do Estado, mas ali é uma outra discussão, né? Ainda não chega a pensar um pacto federativo, né? Alguma coisa assim. E aí depois, acho que isso pega mais no período republicano já. No Brasil 3 você já tem uma discussão, né? De centralização, descentralização, que vai culminar no famoso projeto lá da vitória do que o Wilmar de Matos chama de, né, do tempo Saquarema, né? Ou seja, um poder mais centralizado, determinado regionalmente pelo Rio de Janeiro, né? Que acaba enfraquecendo, de certa maneira, as políticas regionais, provinciais na época. Mas, enfim, é isso que a gente começa a pensar, né, quando se trata da questão educacional. Lembrando que no Império a gente basicamente não tem uma política educacional em nível global, né? Na Constituição está lá, né? A educação é direito de todos e só faltou colocar, e cada um se vira para conseguir a educação, né? Então, mas o Estado não vai fazer nada, né? Mais ou menos nessa batida. Então, você tem lá a educação como direito, só que você não tem mecanismos que permitam que as pessoas exerçam esse direito durante um período. Isso aí. Isso aí. Obrigado, Mário. Giovana escreveu aqui. Na verdade, Mário, o que eu queria chamar a atenção é para essa necessidade da gente, ainda mais como historiadores, de entender o PIBID na conjuntura política nacional, quer dizer, de quando que ele nasce, né, e quais suas intencionalidades, e por que ele agora, ele é um dos programas, né, que vai sendo dilapidado pelo governo federal, né. É só um, né? Se pensar a questão das bolsas de iniciação, as bolsas de formação do mestrado, doutorado, esse corte dessas atividades de pesquisa também, isso tudo vai impactando muito seriamente as diferentes unidades da federação, né? Você vê aqui em Minas Gerais, por exemplo, o governo estadual, ele cortou as verbas, paralisou a FAPEMIG, né? 100%. Então, a FAPEMIG que investia em ciência básica, que em Minas Gerais não vai ficar 4 anos aí sem uma agência de fomento, né? Então, isso é caótico, né? Do ponto de vista da produção acadêmica, né? 4 anos sendo otimista, né? Sendo otimista. Vamos ser, né? Se os governos forem reeleitos, não tenho ideia da dimensão que isso vai tomar. Por aí. Tinha 2 colocaçõezinhas. A primeira, eu acho que a Mariana vai querer falar um pouquinho sobre a experiência dela no PIBID, que ela teve lá junto com a gente, né? E eu também queria perguntar depois, mas pode ser depois.
para os alunos que passaram no residência, quais são as expectativas, as ansiedades em relação ao projeto. Alô, vocês estão me ouvindo? Alô, estão me ouvindo, gente? Meu fone tá loucura. Oi, gente. Oi, Mário. Oi, Cebrian. Oi, Olavo. Oi, Martinha. Então, né, gente? Eu fiz quanto tempo o vídeo? Eu fiz o mesmo tempo que você, não fiz, Lucas? Fiz por... Nossa, 18 meses. 18 meses, isso mesmo. E aí, tipo... A minha experiência com o PIBID foi muito boa. Acho que foi uma das partes que mais me aproximou da licenciatura, quando eu entrei na História. Porque eu, quando entrei na História, eu pensei realmente em ser pesquisadora, sabe? Só que aí, com a experiência do PIBID, eu tive... Eu sei lá, eu falei, eu acho que eu quero licenciatura mesmo, eu acho que eu vou me aprofundar mais na licenciatura. E aí, foi, tipo, uma grande experiência para mim, por esse fato, mas também pelo fato de que, tipo, aquela visão que eu tinha da professora dentro da sala de aula, tipo, mudou totalmente para mim, sabe? Porque a gente sempre vem, como aluno, sempre vê o professor como aquele que só dá aula e que passa atividade, passa lição de casa. E aí, quando você é a pessoa que está em frente da lousa, falando para os alunos, explicando para os alunos, é uma experiência totalmente diferente. E aí, a hora que eu entrei na sala de aula e vi aquele monte de criança, eu fiquei, o que eu tô fazendo aqui? Aí, tipo, com o tempo, foi passando, e aí eu acostumei com as crianças de lá, eu perdi o medo e tudo mais, e aí eu falei assim, eu acho que é isso mesmo que o professor entendeu? Mas quando a gente vai no começo do PIBID, que a gente tem a experiência de só ir na classe e olhar e tudo mais, e ajudar a professora, é uma coisa, mas quando a gente tem que montar a aula, quando a gente tem que explicar para os alunos, quando a gente tem que corrigir atividade, é uma coisa totalmente diferente. E aí eu lembro que no começo do PIBID, eu estava com uma dupla minha, e aí eu com a Duda, né, falava assim, ai, paciência, professora, olha, tranquilo. E aí, quando o Olavo chegou e falando que a gente ia dar aula mesmo, que a gente ia ter que fazer currículo, que a gente tem que fazer um monte de coisa, eu fiquei, que é isso que eu tô fazendo aqui? Tirei por uns 2 dias, mas aí depois foi tudo tranquilo. E aí, depois eu mudei de dupla, e aí eu tive que realmente dar aula, tive que realmente, tipo, fazer atividade, tive que realmente explicar para os alunos, e, tipo, não foi uma coisa muito fácil, porque você pensa que a aula vai ser desse jeito e a aula não é, e você fica frustrado, e aí você fica, mas é isso mesmo que eu quero, e aí você fica nisso, sabe? E aí, mas eu acho que, além disso, você aprende muita coisa, sabe? Eu aprendi que a realidade não é aquilo que eu vivi, sabe? Que tem outras realidades no mundo, e que a gente tem que aprender com essas realidades, e que o jeito que eu estudei numa escola particular é totalmente diferente de eu dar aula numa escola pública, que são outros alunos, são outras vidas, são outros modos de aprender, entendeu? Tem modos muito mais fáceis, tem modos muito mais difíceis, e aí isso me fez como professora, como licencianda, graduanda da história, sabe? Me fez, tipo, olhar realmente para a sala de aula e ver que não se trata só de dar aula e de passar atividade, dar nota e mandar o aluno para outra série. Eu acho que vai tudo, sabe? Vai o aprendizado, vai a sua experiência como aluno, vai o que ele fez você aprender também. Não é só você que dá o ensino para ele, ele também dá o ensino para você de como que é difícil para ele ao mesmo tempo. E eu acho que o PIBID me resultou em experiência mesmo, em aprendizado, e que eu vou levar para a vida inteira, e que eu agradeço por ter participado desse PIBID, porque eu acho que realmente me abriu o olho para a realidade que eu vivo, não é que é a melhor de tudo, e eu acho que é isso, sabe? Eu vou levar os meus alunos até hoje no coração. Quando eu saí do PIBID, eles fizeram um coraçãozinho para mim, falando muito obrigada, Mariana. E aí, cara, eu chorei, eu fiquei, ai, que gracinha, sabe? Eu espero que eles, hoje em dia, lembrem de mim, que eu vou lembrar deles para sempre, porque foram meus primeiros alunos.
E é isso, sabe? Eu agradeço muito ao Olavo por ter ajudado a gente nessa experiência, por ter feito as reuniões semanais, por falar que calma, tá tudo bem, não precisa se desesperar, às vezes é assim, sabe? Mas com toda a dificuldade que eu tive com a minha dupla, com a minha coordenadora, eu acho que realmente valeu a pena, sabe? Valeu muito a pena fazer parte do PIBID e eu realmente espero que as outras pessoas que estão entrando no PIBID tenham essa mesma experiência que eu. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Hoje o Olavo não vai dormir, ele vai flutuar, de tanto que elogiaram ele. É... Aqui, o pessoal que não conhece, o Mariana e Lucas fizeram em escolas diferentes, né, Mariana? A Mariana fez no Levindo, né? No Levindo, né? Isso, e o Lucas fez no Samuel. E uma das ações daquele grupo era também conversar sobre as diferenças, né, de como que a escola lida de forma diferente com o espaço, as salas de aula, né, e com a gestão, né, como que a direção da escola lida. Por isso que essas trocas naqueles dias eram importantes, né, elas davam umas brigas, davam uns estresse, mas elas são importantes, né. É isso. Quem está começando no PIBID agora, vocês vão ouvir eu falar muito disso, viu, gente? Você criança real, a criança real que a gente dá aula, como o Mário Sérgio Cortella diz, né? Não é a criança que acorda cedo, toma iogurte, toma banho, chega cheirosinha e te dando presente. A criança real são vários, tem vários tipos de criança real. Normalmente elas nem olham para você quando você entra na sala de aula. Mas com o tempo, né, como a Mariana e o Lucas já demonstraram, e a Mariana demonstrou muito bem, essa criança real, ela vai entendendo quando o professor é honesto, né, e sincero com eles vão percebendo quando o professor, né, no caso os pibidianos, tem sinceridade, honestidade no trabalho e etc. Legal, Mariana, obrigado pelo relato. O João, Lucas, acho que o João queria falar. Chulé. Por aí, Marta. Complicado. João. Oi, queridos. Diga. Eu queria só fazer aqui mais como uma partilha mesmo para somar nessa conversa que a gente tá construindo, né? Eu me sinto muito contemplado quando o Lucas fez a fala, né, em que ele comenta um pouco sobre a questão da humanidade, né, e do contato com os estudantes, de como isso nos transforma. Porque, né, nas primeiras semanas que eu tive contato com a sala de aula, no primeiro estágio que eu fiz, tinha um estudante, né, que o nome dele é Iago, e o Iago, ele sempre foi assim, ele era o menorzinho, sabe, da sala. Então ele sempre foi o xodó, assim, de todo mundo, né? O Iago, ele muito carismático, sempre nos cumprimentava, né? Sempre nos presenteava com um sorriso, super super contente. E, né, ao decorrer do meu primeiro estágio, em algumas semanas eu fui percebendo que o Iago ele foi mudando bastante, né, foi ficando mais fechado e quase não conversava mais com a gente. E aí, certo dia, quando eu estava chegando na escola, um grupo, né, da turma dele estava ali bem na entrada da escola, onde fica a sala da diretoria. E quando eu estava chegando na escola, esse grupo chegou para mim e começou a me falar: João, o Iago está na diretoria, o Iago foi para a diretoria. E eu falei assim, gente, né, eu pedi, por favor, que eles voltassem para a sala de aula, mas falei que, né, para eles manterem a calma. E fiquei lá esperando o Iago sair da sala da diretora, e assim que ele saiu, né, a diretora Gorete, ela pediu para que eu conversasse com ele,
E eu sentei junto com ele para conversar e eu questionei ele, falei assim, Iago, o que aconteceu? E aí ele virou para mim e ele falou assim, João, sabe o que eu fiz? Eu peguei um pincel do meu pai essa semana e eu escrevi o meu nome na sala inteira de aula. Eu escrevi o meu nome na janela, eu escrevi o meu nome atrás da porta, eu escrevi o meu nome em todas as carteiras. E aí eu falei assim, Iago, mas por que você fez isso? Aí ele já com a voz bem trêmula, ele me falou assim, João, eu vou mudar de cidade e eu não quero que ninguém aqui me esqueça, né? Eu não quero que os meus amigos me esqueçam, né? Ele falou para mim, João, por favor, você promete que você não vai me esquecer? E aí foi assim, em um momento em que essa troca da humanidade foi tão preciosa e a partir daí tanta coisa mudou na minha perspectiva sobre a sala de aula, sobre a própria universidade, né? Porque quando, quando eu propunha me fazer alguma coisa, eu não me sentia mais sozinho. Parece que eu sempre levava o Iago junto comigo, né? O Iago ele tinha se tornado ali um novo significado dentro da universidade, né? Dentro daquilo que eu estava fazendo, né? Foi algo assim que me afetou muito e eu acho que quando a gente entra na universidade para se formar como professor, existe um estigma muito grande, né? Todo mundo torce o nariz, as pessoas questionam muito, nossa, mas você vai virar professor, você está ficando louco, você vai servir como saco de pancada durante sua vida inteira. E são, né, são recorrentes situações que vão nos desestimulando muito. Então, quando a gente percebe essa humanidade, né, que o Lucas falou, e quando a gente percebe esse carinho que mora dentro do ambiente escolar, eu acho que assim a nossa formação ela toma um rumo completamente diferente, né? A gente, acho que partilho muito disso que a Mariana falou. A gente começa a levar esses estudantes para cada coisa que a gente vai fazer dentro da universidade. Parece que tudo toma um rumo muito diferente. Então, eu acho que é muito importante esse estar aberto a receber tudo isso que o espaço escolar vai transmitir para a gente. Né? Eu acho que é um aprendizado muito intenso, porque a gente, né, e muito singular também, porque a gente aprende, né, de todos os estudantes, todos eles nos ensinam muito, né? Então, eu acho que nesse sentido que eu penso nessa questão da humanidade como essencial para que a gente consiga construir uma boa formação e ser um bom profissional, né? É isso, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Foi lindo. Lindo demais. Ô, João, assim você me quebra, cara. Eu já chorei domingo, velho. Eu assisti um filme aí, domingo. Muito bacana, bacana demais. O João, ele nas aulas mesmo, né, João? Se puder abrir a tela aí, a câmera você mostra pra gente. Nas aulas, o João sempre traz essa discussão, né? Agora no GT de ensino também traz essa discussão importante do afeto, né, João? De como que a gente no PIBID também, a Luana está aqui, ela pode ajudar, é importante a gente pensar no afeto no sentido de, não do carinho só, né, também, mas do respeito, né, de como que o aluno pode ser afetado pelo professor, né, como que o aluno pode ser afetado pelo conhecimento, como que o conhecimento pode fazer sentido para este aluno. Então, essas coisas, João, são sensacionais, né, porque na verdade, é isso, né? Eu acho que o grande barato de ser professor é nos ver no outro, né? E o outro se perceber na gente, né? Essa troca, né? Esse crescimento mútuo, né? O bom professor é aquele que aprende com o aluno, se desenvolve, né?
em níveis diferentes, mas se desenvolve também com o aluno, né? O professor já adulto se desenvolve, e uma criança, o jovem, o adolescente se desenvolve também. Nossa, João, a única coisa que eu posso pedir para você é que você nunca desista dessa pegada, viu? É muito bacana mesmo. Não tenha medo de manter-se assim, não, né? Muito bom. Muito obrigado. Vai lá, Lucas. Que mais você... Olha, eu acho que agora ficou para a pergunta ainda para quem passou na residência e as expectativas em relação a ele. Que a gente quase não falou dele, né? Porque não temos ainda experiência, mas ainda temos as expectativas. Aproveitar para avisar, né? Pedir desculpas em nome da Lívia, que ela escreveu para mim e para Marta, né, Marta? Que ela avisou o Lucas também, que a sinusite dela piorou, né? Por conta do tempo, do clima, né? Eu acho que agora está ventando muito aqui em Alfenas, está pior, né? Mas você também estava no médico, Rafael? Por causa da sinusite? Ela estava. Tá, entendi. É isso aí. Desculpa, tinha entendido errado. Ela estava no médico um pouco antes da reunião começar, e ela não pôde vir falar sobre o projeto do Residência, mas parece que tem gente aqui que foi aprovado no Residência, né? Qual é a expectativa aí? Quem foi aprovado no Residência está aqui? Tem gente aqui? Eu não sei de qual. Aline, não sei se concorreu, Adriele, Milene, vocês estão na Residência? Milene saiu da sala, né? Mas quem? A Lália saiu também. Giovana, você provou na Residência, né, Adriele? O que vocês esperam do Residência? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Giovana. A primeira expectativa é que ele aconteça, né? Eu não tive a oportunidade de participar do PIBID, né? Eu sempre estive focada em outras questões e eu tenho expectativas, né, que ele aconteça, que a gente possa ter experiências como as do João e demais pessoas que relataram, né? Nos estágios, né? A gente só fez observação, a gente não conseguiu fazer a regência, né? Que é uma prática mais específica da aula, no caso, né? Então, a gente fez estágios mais de observação, então, por isso que a pergunta da professora Marta, eu não respondi naquele momento, porque eu não sabia exatamente o que eu poderia responder, né? Porque eu não tive essa experiência ainda, né? Mais de leitura mesmo, né? Às vezes a gente lê um artigo de alguém relatando alguma experiência que teve em sala de aula, mas eu não tive ainda, né? Especificamente falando, era mais observação. Então, a expectativa é que o Residência traga, né, para mim, assim, outras formas de enxergar a educação, né? Eu tive muita dificuldade mesmo fazendo licenciatura, eu tive muita dificuldade de me interessar pela questão da educação em si. Eu sei que é estranho falar isso, né, mas eu demorei muito, eu só fui me apegar muito à questão da educação quando eu tive a disciplina com a professora Lívia, né, no 6º período, que foi sobre currículo, né, e aí a disciplina tocava em assuntos que me interessavam muito, como pensar a historiografia em sala de aula, a questão dos conceitos, como é que funciona um currículo, né, em todas as dimensões dele, todas as disputas que isso envolve. E aí, concomitantemente, eu tive a disciplina de política educacional, então, foram coisas que foram me chamando a atenção. Então, agora eu posso dizer que eu tenho, sim, vontade de participar mais efetivamente, justamente porque eu estou no final da graduação, né? Então, vou ter um título de professora, e aí
eu tenho pretensão, hoje eu posso dizer que eu tenho pretensão de dar aula, mesmo com todos os problemas que a gente sabe que a gente vai enfrentar na pele mesmo, né? Mas eu acho que a gente tem muito a ganhar, eu espero muito que o Residência me ajuda a lidar com problemas que eu tenho pessoais, né? Que eu possa trocar experiências, ser uma pessoa melhor. Então, assim, é mais nesse sentido mesmo, assim, que eu acho que o Residência vai me ajudar muito e eu espero que ele aconteça. É isso. Obrigado, Giovana. Eu concordo. Acho que essas inseguranças a gente carrega, acho que ao longo do curso, e é muito importante esses programas para tirar um pouco isso da gente. Sentir melhor para a sala de aula, eu concordo. Eu posso emendar também na fala da Giovana. Não sei se todo mundo me conhece, mas eu tô no 7º período. E eu também não participei do PIBID, inclusive eu acho muito importante toda a movimentação das outras turmas. Sempre a gente está propondo eventos para apresentar para as novas turmas sobre isso, porque foi um estímulo que eu senti falta no meu primeiro ano. Eu me senti muito perdida, eu não sabia muito o que fazer, então eu nem me arriscava a participar. Inclusive, eu prestei agora o Residência com o estímulo do Lucas, porque eu também fiquei com muito medo se eu conseguiria fazer, exatamente por eu não ter essa experiência de antes. E como experiência, eu acho que eu só tenho aí os 2 primeiros estágios, que não eram de regência, eram de bioobservação, e mesmo assim eu já achei experiências bastante ricas, porque você percebe como as professoras e os professores tratam os alunos, como eles tentam lidar com situações, e cada escola é uma situação, cada turma é uma turma, cada especificidade é uma especificidade, e aí são situações únicas e fazem a gente crescer, né, e perceber a importância do contato, da regência e com os alunos, e eu percebi isso só pelos estágios, que eu consegui fazer em 2 escolas bem diferentes para ter esse impacto mesmo. Então, quanto ao Residência, eu tive bastante medo no início, eu quase não prestei, porque eu fiquei, não vou dar conta, não vou conseguir fazer, vou fazer tudo errado, vou estragar todo mundo. E daí, na verdade, o Lucas me ajudou bastante. Agora eu tô bem ansiosa, na verdade, para fazer, porque eu acho que principalmente agora que está acontecendo tudo isso, vai ser uma experiência bem única, né? Porque tá tudo muito difícil para todo mundo, então tentar participar disso agora vai ser bem especial, eu acho, e eu tô ansiosa e eu espero que a gente possa trocar experiências com outras turmas e conversar nos GTs e conversar nas reuniões. E eu acho que, enfim, vai ter ganho para todo mundo. Eu agradeço também e acho que vai dar muito bom, vai ser muito bom o pedido de residência para todo mundo. Não, e vai ser ótimo, porque também o Residência, ele vai ser Driele, Giovana, quem mais, não sei se o João está na Residência também, ele vai ser incorporado, né, as horas podem ser usadas no estágio, né, então, isso é bem bacana para vocês também, né. Já o PIBID, que é o pessoal dos primeiros períodos, isso não rola, né. Isso aí. Lucas, é contigo. Eu acho que a gente já fez uma discussão muito bacana hoje, né? Tem muito material aqui até para pesquisar depois. Não sei se Rafael e Mário e Marta concordam, mas dá até para analisar essa gravação aqui posteriormente, né? São fontes históricas para o ensino de história. Pode crer, para pesquisa sobre formação de professores. Sim, experiência docente, tudo, né? Eu acho que, eu espero que os arquivos se mantenham, né? Que o Google não dê um fim nisso. Mas, de fato, é um material absolutamente necessário e importante para nós, para as gerações da Unifal que virão aí no curso de História.
Sim, sim, eu acho que foi um encontro muito especial. Estou muito feliz de estar aqui, junto com todo mundo, e só tenho a agradecer por estar aqui, de verdade. Foi muito bom. Acho que a gente está comemorando os 10 anos à distância, mas é uma comemoração muito bonita do ICHL. É um evento muito bonito. E eu acho que a gente pode já começar a se encaminhar. Tem mais alguém que queria Eu acho que podia perguntar, podemos perguntar, Lucas, se alguém gostaria, né? Se tem alguém que não falou ainda, que gostaria de fazer algum depoimento ou um esclarecimento, né? Para a gente encaminhar para os finalmente aqui, né? Fica para a eternidade. Qualquer besteirinha fica registrada, fica mesmo. Ai, ai. Tem que tomar cuidado, né, Mário? Ok. Lucas, você encerra, então? Posso encerrar. Novamente agradeço. No começo da reunião, Camila, a gente falou sobre algumas experiências que a gente teve no PIBID, em sala de aula, supervisoras falaram, e todo mundo não, mas nós participamos, e foi bem interessante. Se você quiser falar sobre a sua experiência, você teve alguma experiência com o PIBID? Entendi, mas entendi. E mais alguma coisa, mais alguma dúvida, gente? Perguntas? Alguma? Então, agradecer de novo, né, o CHL, a Marta, o Olavo, o Mário, o Cebriano, nossos colegas que estão aqui, todo mundo que deu experiência, que falou de algum relato. Foi uma mesa muito linda, estou muito feliz de estar aqui. E que elas se repitam e que a gente possa trazer muito mais para o debate, para a história do PIBID da Unifal. E é isso. Muito obrigado, de verdade. Uma boa tarde, né? Um grande abraço. Até na próxima mesa, às 7 horas, né? Sexta tarde tem mais, né? Experiências aí, a Marta tá lembrando. Agora, antes da gente fechar, gente, quem puder abrir a câmera aí, abre pra gente ficar o registro aqui, né? Abre a câmera aí. Galera, tá, tchau. Pessoal, até mais. Tudo bem. Eulália. Eulália, você é da onde mesmo? Opa, sou de Pouso Alegre, aqui em Minas Gerais. Camila, obrigado pela pergunta. Pena que você... Depois você assiste desde o começo. Tá bom, Tchau, muito Mário. obrigada. Tchau, Rafael. Obrigado, viu, gente? Tchau, gente. Obrigado. Obrigado pela parceria aí. Tchau, Mariana. Tchau, Evelyn. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Luana. Olavo, não esquece de encerrar a gravação antes de fechar. Eu mando pro seu e-mail quando eles mandarem Isso. pro meu? Isso. Tá bom. Assim que eles mandarem pro meu e-mail, eu te encaminho, tá? Tá bom. Falou. Tchau, gente. Até mais. Tchau, até mais.